Olá, turma do nono ano. Olha aqui mais uma vez, professora Débora. E hoje nós vamos continuar. Lembra que no vídeo anterior eu fiz uma revisão sobre frase, oração e período? Pois é. Eu até entrei em explicações sobre o período, né? O simples e o composto. E hoje nós vamos estudar os tipos desses períodos que eu apresentei no vídeo anterior. E eu irei começar com o período simples mais uma vez. Vou fazer uma breve revisão. Período simples, o composto e em seguida iremos entrar nos 5 tipos de período composto por coordenação. Ok? Então, período simples. A frase composta por uma ou mais orações recebe o nome de período. Então, ele é simples, gente, quando ele tem apenas um verbo. Na aula anterior, eu falei para vocês que o verbo, digamos que o verbo é o núcleo e outras palavras seriam os planetas, não é mesmo? Então, neste caso aqui, num período simples, é uma frase com verbo. Quando eu ensinei frases para vocês, existe a frase nominal e a frase verbal. Nominal porque tem nome e a verbal contém verbo, não é? Então, o período simples também é uma oração ou uma frase verbal. Isso eu expliquei para vocês lá atrás. Mas eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Inesperadamente, o primeiro passo de Spiff o lança para o alto. Olha só, lançar aqui é verbo e apenas um. Nesta oração toda existe apenas um. Por esta razão é denominado período simples. Já o período composto, o nome já está dizendo, né, gente? Composto. Então, tem mais de uma oração. Aí eu coloquei aqui o exemplo. Nosso herói busca desesperadamente o local de pouso que tenha os banheiros funcionando. Então, ó, busca, primeiro verbo, primeira oração, tá? Que vai até pouso. E da conjunção aqui, adiante, é a segunda oração que tem o verbo tenha. Então, a forma de vocês descobrirem quantas orações há num período ou num parágrafo, vocês bastam contar a quantidade de verbo. É o que vocês vão fazer daqui por diante. Então, dentro do período composto, existem 2 tipos. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Vocês irão estudar este ano os dois, tá? As duas formas. Mas, inicialmente, nós iremos ver o período composto por coordenação, gente. São compostos por 5 tipos, tá certo? Aqui eu coloquei a definição. São as orações que apresentam estruturas sintaticamente independentes, ou seja, elas estão compostas no mesmo período, porém independentes uma da outra. Não que elas tenham a definição diferente, não. Elas se completam, porém de formas independentes. Quando você fala coordenar, lembra o quê? Que alguém está acima de você lhe dando orientações para que o planejado pela equipe ocorra de uma maneira certa, correta e que dê tudo certo. É como uma sala de aula. Eu estou à frente de vocês para coordená-los de uma forma que vocês possam se sair bem. Então, as orações coordenadas, elas funcionam basicamente desta forma. E agora eu irei apresentar para vocês os 5 tipos. Dentro destes 5 tipos, existem as orações sindéticas e as assindéticas. Aqui no slide eu coloquei aqui, ó, assindéticas, estão vendo em negrito, e sindéticas. As assindéticas, elas são as que não apresentam conjunções, ou seja, elas são separadas por vírgula, tá certo? Elas são apenas aquelas orações separadas por vírgulas, que não exige uma conjunção. Já as orações coordenadas ligadas por conjunções, que são as que nós vamos estudar, são chamadas sindéticas. Então, quando vocês forem responder as atividades de vocês, lembre de colocar por completo a resposta. Por exemplo, eu irei enviar atividades para vocês identificar o tipo de oração coordenada presente naquelas orações lá, naqueles períodos. Então, vocês vão colocar assim, oração coordenada, sindética e o nome da oração, né? Por exemplo, vocês vão estudar a aditiva, a adversativa, a explicativa, a conclusiva e a alternativa. O ano passado, vocês estudaram conjunções coordenativas.
em que vocês iriam apenas identificar a conjunção presente. Este ano, vocês irão ver a oração por completo em que esta conjunção coordenativa está inserida. Então, este ano vocês irão grifar toda a oração, tá certo? Eu vou citar exemplo para vocês entenderem melhor. A oração aditiva ela é ligada por outra, né, por uma conjunção, uma a outra de forma independente. E indica uma relação de adição, ou seja, de soma. As conjunções presentes ali, elas vão ajudar uma oração, a primeira oração, a juntar-se com a outra de uma forma somando, tá? Positivo com positivo, tá certo? Então, a oração que não tem a conjunção, geralmente é a primeira, é chamada de assindética. E a oração que a partir da conjunção ela já existe, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo que está um pouco claro, mas eu vou ler para vocês. Donovan deu uma ordem ao robô e ele obedeceu. Olha só. E ele obedeceu, está em negrito, ó. Este e ele é justamente a oração coordenada sindética aditiva, em que a conjunção e, tá certo? Aqui, ó, é a conjunção aditiva. Então, quais são os tipos? Conjunções aditivas podem ser o e, que tem som de i, nem, mas também, como também. São as conjunções aditivas utilizadas na língua portuguesa. Adversativa é o oposto desta aditiva. São aquelas conjunções, gente, que há uma oposição na oração. Ou seja, ela vai começar positiva e terminar negativa, ou vice-versa. Como, por exemplo, aqui, ó. Chispinha se aproximou, porém, deu meia volta imediatamente. Olha só, ele aproxima-se, mas foi embora. Deu meia volta e foi embora. Então, a frase começou positiva, mas no meio do percurso mudou totalmente. Por quê? A pessoa não chegou aonde ele queria ir. Então, foi negativa. Então, foi o contrário. Por esta razão, a oração adversativa, ela gera uma oposição, uma adversidade naquela oração. E as conjunções mais usadas, gente, porém, mas, contudo, todavia, entretanto, são as conjunções mais utilizadas na língua portuguesa que vão dar esse sentido de oposição na oração. Alternativa. Alternar. O que seria isto? Alternar, ó, um sim, um não. Exatamente. Então, é isto que vai ocorrer numa frase em que existe uma oração coordenada sindética alternativa. E aqui eu deixei um exemplo, ó. Ou eu estou enganado, ou o Chispinha está esquisito. Olha só, ou. Então, pode ser para, já, e assim sucessivamente, que há uma alternância. Conclusiva. É uma conjunção, tá? Conclusiva, ou seja, uma oração coordenada sindética conclusiva dá um sentido de conclusão. Ou seja, terá que ocorrer uma causa para que tenha uma conclusão, a finalização, tá? Eu coloquei um exemplo. O robô tende a obedecer aos humanos, portanto, cumpre ordem mesmo em situações de perigo. Vocês observam que a parte em negrita, ó, todinha sublinhada, é a oração coordenada sindética conclusiva. Na atividade de vocês do livro que peço para você identificar ou sublinhar a oração, vocês têm que sublinhar tudo, tá certo? Não sublinhar apenas a conjunção, não. E a partir da conjunção. Então, aqui, as conjunções encontradas. Portanto, logo, pois, tá? Tem o pois conclusiva e o pois explicativa. Pois conclusiva, ele vem após o verbo e geralmente entre vírgula. Então, essa é uma diferença que você pode observar. Aquele pois que vem apenas após a vírgula e antes de um verbo, ele é o pois explicativo, ele está substituído, pode ser substituído pelo porquê. Mas se não houver a substituição do porquê, é porque ele veio depois de um verbo e entre vírgulas. Se vier entre vírgulas, ele está isolado, então ele vai ser conclusivo. E aqui a última conjunção desta lista, a explicativa. Como aqui eu adiantei que o pois ele também pode ser explicativo justamente porque ele vem antes de um verbo. Ou não imediatamente, tá? Mas ele vindo antes,
ele torna-se explicativo. E este tipo de oração, ela já está dizendo, né, gente, o nome. É uma oração explicativa, ela está explicando, tem que ter um porquê no início para depois vir a sua resolução. Então, ó, Chispinha estava esquisito, pois andava meio cambaleante. Olha só, pois andava, o pois aqui está antes do verbo andar. E eu posso substituir por porquê, ó. Vamos ler com porquê? Chispinha estava esquisito porque andava meio cambaleante. Então, se eu conseguir substituí-lo, você pode observar que o verbo está após esse pois, ele é uma oração coordenada, sintética e explicativa. Então, quando vocês forem resolver os exercícios, lembre-se que vocês não estão estudando somente a conjunção. Vocês têm que grifar a partir da conjunção, a parte toda que envolve esta conjunção, que é justamente a oração coordenada em questão. Assim, eu termino esse primeiro assunto, tá? Que é sobre as orações coordenadas. O próximo é o gênero que está presente também neste último capítulo do livro de vocês, que é a fotoreportagem. Fotoreportagem é um gênero novo, gente, considerado novo porque ele veio com essa informatização, com essa globalização. Houve a necessidade, gente, de expor imagens com informações, isto jornalísticas, tá certo? Já existia, gente, antes de existir a internet, né, a informatização, os jornais escritos, né, os jornais de papel, aquele que ainda existem. Já existiam as fotoreportagens naquele modelo. Porém, agora, com esse novo desenvolvimento, ela está mais precisa nos meios digitais, né? Então, aqui eu coloquei a definição. Reportagem que em fotografias constitui a parte principal acompanhadas apenas de legendas ou pequeno texto explicativo. Então, hoje em dia faz o quê? Coloca-se uma imagem e uma legenda minúscula explicando exatamente aquela imagem, o porquê daquela imagem, tá certo? E que dá muito bem, né? Fica muito legal. O objetivo essencial do documento é o quê? Registrar a evolução de um acontecimento real. Isso das pessoas que o vivem, seja a sua volta. Hoje, como está no mundo globalizado, todo mundo pode ler uma reportagem, exemplo, publicado no Brasil, né? Basta saber a nossa língua e nós podemos fazer a mesma coisa. Diferente do ensaio, que não visa marcar um ponto de vista, né? Nós estudamos ensaio logo no início do bimestre, né? Vocês já fizeram até avaliação sobre isso. São menos extensas do que os foto-ensaios. Precisa de textos ou foto-legenda, ou seja, uma para cada imagem, ou seja, cada imagem que é colocada, há uma necessidade de uma explicação a respeito, e é chamada justamente de legenda. É um texto introdutório que servirá como guia para as leituras destas fotos, tá certo? Destas imagens. Aí aqui eu coloquei um exemplo, tá certo? De uma fotoreportagem em que você vê um homem basicamente no lixão, a imagem está meio distorcida, mas é um lixão, tá certo? E que ele está caminhando, provavelmente um frequentador que mora próximo. E aqui diz assim, ó, Vale do Lixo, da Universidade do Rio Grande do Norte. Uma fotoreportagem sobre a invisibilidade das pessoas que vivem nos lixões, gente, nos aterros sanitários, assim, próximos, né? E vivem daí, infelizmente ainda existem pessoas assim, sem condições, subsistência. Então a foto, ela expressa justamente isso. E esse senhor sai na foto porque justamente é um que frequenta, que provavelmente vive desse meio que ele sobrevive, desse meio que ele vive. E assim eu termino o estudo do capítulo, tá certo? No caso, o livro, o último capítulo do livro, deixando para vocês as páginas das atividades. 59, 65 a 66. Também peço para que vocês olhem as RAs, tá? Que é a realidade aumentada das páginas 62 e 63. Lá tem um quiz, ou seja, tem umas atividades que vocês podem marcar. Vocês sabem que as respostas saem automaticamente, né, na hora, mas que aí eu posso comentar no meu próximo vídeo e, consequentemente, fazer as correções. Tá certo? E assim eu termino a minha aula. Tchau, gente. Até a próxima.